Pai, nós te rendemos graças por todo esse programa, Senhor, pelo quadro de informação, pelas canções que tocaram o nosso coração, pelas pessoas que estão sempre aqui nos ouvindo, sempre participando junto com a gente. Muito obrigado por cada pessoa que tem sintonizado, que tem crescido em Deus aqui junto conosco. Em especial as pessoas que ficam revendo o nosso conteúdo na internet, Pai. Obrigado a cada uma delas, obrigado por cada uma delas, Pai, que você tem nos confiado como nossas ouvintes. Porque sabemos que em Deus, cada uma delas vão encontrar provisão, vão encontrar libertação, vão encontrar refúgio, vão encontrar a solução desse vazio que existe muitas vezes no coraçãozinho dela e que ela não sabe como preencher. Eu te rendo graças também por essa confiança que o Senhor nos deu, Pai amado, de levar o teu evangelho e de pregar a tua palavra a cada uma dessas vidas. No santo e poderoso nome de Jesus, nós te rendemos graças por isso. E se você crê, você diga amém. Você crê nisso que a gente orou agora? Então vamos começar a nossa leitura. Se você pode abrir a sua Bíblia, amém. Se você não pode, porque é uma Bíblia, estou lendo na versão viva, não tem nenhum problema. Mas fica atento ao que a gente vai estar orando e vai estar lendo. Vai estar orando não, né? Vai estar lendo agora, porque eu sei que o Papai do Céu vai falar ao teu coração. Vamos ler a palavra agora? Efésios capítulo 5, verso 1 diz assim, ó: sigam o exemplo de Deus. Vou tirar o nome do meu microfone aqui até para ficar melhor. Sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem, tal como uma criança muito amada imita seu pai. Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito, porque o amor de Cristo por vocês foi para ele como um suave perfume. Que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês. Que ninguém seja capaz de acusá-los de qualquer dessas coisas. As histórias sujas, a conversa indecente e as brincadeiras inconvenientes, estas coisas não são para vocês. Ao invés disso, relembrem uns aos outros a bondade de Deus e sejam agradecidos. Estou lendo o versículo 4. Verso 5. Podem estar certos disso. Deixa eu ler aqui, deixa eu tirar esse agora. Podem estar certos disso. O reino de Deus nunca será de ninguém que seja impuro ou ganancioso, pois a pessoa gananciosa, na realidade, é uma idólatra. Ama e adora as coisas boas desta vida mais do que a Deus. Não se deixem enganar por aqueles que procuram justificar estes pecados, porque a terrível ira de Deus está sobre todos aqueles que os praticam. Não andem nem mesmo na companhia de tais pessoas. Porque embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio de luz que vem do Senhor, e na conduta vocês devem demonstrá-lo. Por causa desta luz que tem no íntimo de vocês, deveriam fazer somente o que é bom, o que é direito e o que é verdadeiro. À medida que prosseguirem na vida, aprendam aquilo que agrada ao Senhor. Não participem de prazeres indignos do mal e das trevas, mas, ao invés disso, denunciem publicamente e reprovem esses prazeres. Seria vergonhoso até mencionar aqui esses prazeres das trevas aos quais os ímpios se entregam. Mas quando vocês os denunciam publicamente, a luz brilha em cima e faz aparecer o pecado deles. E quando eles virem como andam realmente tão errados, alguns deles podem até tornar-se filhos da luz. Meu Deus do céu. Olha isso, versículo 13. Capítulo 5, verso 13. Mas quando vocês os denunciarem publicamente, a luz brilha em cima deles e faz aparecer o pecado deles. E quando eles virem como andam realmente tão errados, alguns deles podem até tornar-se filhos da luz.
Não fala aqui de denunciar no sentido literal da palavra, né? De você ir a uma delegacia e denunciar o fulano está em pecado. Mas de chegar e dizer ao fulano, você está em pecado, isso aqui é errado, tá? Isso aqui você está procurando isso aqui vai ser complicado para você, isso aqui vai dar erro lá na frente. Versículo 14, é por isso que Deus diz nas Escrituras, desperte, dorminhoco, e levante-se dentre os mortos, Cristo iluminará você. Versículo 15, não sejam insensatos, sejam sábios, aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Os dias atuais são difíceis. Não procedam impuramente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Não bebam muito vinho, porque muitos males se encontram neste caminho. Em vez disso, sejam cheios de Espírito Santo e governados por ele. Conversem muito uns com os outros a respeito do Senhor, citando salmos, hinos e entoando cânticos sacros, cânticos espirituais, né? E louvando ao Senhor com canções no coração. Sempre deem graças por tudo a nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Honrem a Cristo pela submissão de uns aos outros. Vocês, esposas, devem ser submissas à liderança de seus maridos, do mesmo modo como submetem-se ao Senhor. Porque o marido toma conta da esposa de maneira como Cristo toma conta do seu corpo, que é a igreja. Ele deu a sua própria vida para cuidar dela e ser seu salvador. Portanto, vocês, esposas, devem obedecer de bom grado a seus maridos em tudo, tal como Cristo obedeceu à igreja. E vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja, quando morreu por ela, para fazê-la santa e pura, lavada pelo batismo e pela palavra de Deus. Versículo 27. A fim de que ele pudesse dá-la a si mesmo, como uma igreja gloriosa, sem uma única mancha ou ruga, ou qualquer outro defeito, mas sim santa e sem nenhuma imperfeição. É assim que os maridos devem tratar as suas esposas, as amando como partes de si próprios, porque uma vez que um homem e sua mulher são agora um só, o homem está realmente fazendo um favor a si mesmo e amando a si mesmo, quando ama a sua esposa. Versículo 29. Ninguém odeia o seu próprio corpo, mas cuida dele com todo amor, tal como Cristo cuida do seu corpo, a igreja, do qual nós todos somos membros. Que o marido e a esposa são um só, prova-se pela escritura que diz: um homem deve deixar o seu pai e sua mãe quando se casa, a fim de que a possa estar perfeitamente unido à sua esposa, e os dois serão um só. Versículo 32, nosso penúltimo versículo. Eu sei que isto é difícil de compreender, porém é uma ilustração do modo pelo qual somos membros do corpo de Cristo. Portanto, se eu torno a dizer, um homem deve amar a sua esposa como parte de si próprio, e a esposa deve cuidar de respeitar profundamente o marido, obedecendo, elogiando e honrando. Que palavra poderosa logo nessa manhã. Deixa eu colocar meu microfone de volta aqui. Algumas pessoas têm dificuldade de entender esses trechos de Efésios, do capítulo 5, e às vezes ficam até julgando, né, a Bíblia. Mas, rapaz, como é que a mulher, no empoderamento de hoje, no tempo do empoderamento, ela tem que ser submissa ao marido? Que submissa que nada, rapaz. A mulher é livre para fazer o que ela bem entender. Essa questão de ser submissa ao macho, não. Isso aí está errado. Está errado. A mulher é livre, ela tem que ter a liberdade dela e tal. E as pessoas, por pegarem apenas uma parte do trecho, elas entendem mal. A mulher, ela deve ser submissa, ela deve ter uma submissão, não ser escrava,
Submissão está dizendo submissão. Você tem a missão principal e tem a submissão. Há um homem que a honra como Cristo honrou a igreja. Ei, você acha que é difícil para quem está, o nosso comunicador Josiel está entrando com a gente, mas para você que está agora nos acompanhando pelas nossas redes de rádio, para você que está nos acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube, você acha que é difícil uma esposa se submeter a um homem que a honra, que ama ela ao ponto de entregar a sua vida em favor da vida dela? Você acha que tem alguma coisa complicada nesse sentido? Óbvio que não. E é justamente isso que o trecho de Efésios ele traz para a gente hoje, nessa manhã. Não apenas com essa questão do casamento, porque aqui é só uma analogia, ele deixa isso bem claro já no verso 32, porque aqui ele está falando da questão da igreja, do cuidado de Cristo conosco, e de como a gente deve proceder, e o quanto somos um com ele, né? Mas é um exemplo que até hoje fala para as nossas vidas, em especial aos casais. E aí, deixa eu te dizer algo. Num tempo hoje onde é falado tanto em empoderamento e menos em obediência, estar debaixo de uma proteção, de uma cobertura, é livramento para as nossas vidas. Não é peso, é livramento. Assim como para uma mulher, é livramento para a vida dela. É proteção para a vida dela, ter alguém que vai amar, que vai cuidar, que vai honrar ela. É livramento também para um homem estar debaixo de uma liderança espiritual. É livramento também para um homem estar honrando alguém que está acima dele. Essa ideia de ser livre, eu sou livre para fazer o que bem entender, eu já é livre, eu sou livre em Cristo Jesus, eu sou livre. Você vai para alguma igreja? Não, eu sou de todas as igrejas. Eu sempre gosto de ir na segunda para tal, vou depois para outra. Eu sempre frequento também quando vou viajar, eu sempre frequento a outra. Ei, não, tá errado. Tá errado. Assim como os discípulos tinham uma referência de Jesus, você tem que ter algum líder. Alguém para muitas vezes quando você fizer merda, quando você fizer um erro, você chegar lá falando, eu errei, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Você sabe de toda a Bíblia, de cor e salteado, mas você vai chegar para ele e dizer, eu errei, e agora? Aí às vezes ele vai lá, vai abrir a Bíblia, e um trecho que muitas vezes não estava nem passando pela sua cabeça. Ele vai dizer, ó, Papai do céu disse aqui, e na medida do que isso aqui aconteceu, fez isso, isso e isso. Aí você vai pegar e vai fazer assim também. Sobre a vida dos nossos líderes espirituais, existe uma unção para aconselhar a nossa vida, que não existe no colega, não existe no amigo próximo, não existe na nossa mãe, no nosso pai, não existe no nosso parente que é mais chegado que um irmão, não existe. Existe apenas naquela liderança, no nosso pastor em especial, no diácono que está levando a sua congregação, no padre, no diácono, para quem é da igreja católica também, seja lá onde for. Mas tem uma unção ali sobre a vida daquela pessoa. Por mais que você não goste dela, existe uma unção sobre a vida daquela pessoa. Para te aconselhar, para te proteger, para dar umas cajadadas de vez em quando, que você não é uma peça tão boa assim, né? Vez ou outra você dá uns escorregados. Aí você precisa de uma cajadada assim, ande leve. Entende? Para o pastor dizer, ó, para cá, rapaz. Aí depois passa a mão, alisa. Depois cajadada de novo. E até a gente ir. Então muitas pessoas acabam não entendendo essa questão. Voltando à questão aqui do casamento. E eu gosto quando Paulo fala, logo no início do trecho, que é basicamente um aconselhamento à igreja atual. Já quando a gente pega aqui, ó, no versículo 5, que foi o nosso versículo do dia de hoje, podem estar certo disto. O reino de Deus, o reino de Cristo e de Deus, nunca será de ninguém que seja impuro ou ganancioso. Pois a pessoa gananciosa, na realidade, é uma idólatra. Ama e adora as coisas boas dessa vida mais do que a Deus. Não se deixe enganar por aqueles que procuram justificar esses pecados, porque a terrível ira de Deus está sobre todos aqueles que as praticam. Não andem nem mesmo na companhia de tais pessoas. Pois embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio da luz que vem do Senhor,
e na conduta vocês devem demonstrar. Uma conduta irrepreensível. Nosso amigo Evandro, bom dia. Uma conduta irrepreensível, uma conduta que não vai se abalar por qualquer coisa. Uma conduta que muitas vezes vai fazer com que a gente deixe para lá algumas outras. Eu estava vendo um testemunho recentemente, só para a gente finalizar, e a pessoa estava dizendo que foi para um restaurante e ela gosta mais de sushi, né, do que de carne, mas ela estava num rodízio de carne, ela se encheu de carne e depois, quando ela foi na mesa, ela viu sushi. E apesar de ser a comida favorita dela, ela não ia comer mais porque estava cheia, estava bem saciada. E aí o exemplo o que Deus trouxe no coração dela foi que muitas vezes as pessoas estão tão cheias de redes sociais e de coisas que trazem elas para fora do foco do Senhor. Quando chegam para a presença de Deus, elas não querem mais nada porque elas já estão cheias de coisas do mundo. Mas o contrário também é diferente. Quando a gente está tão cheio da presença, está tão cheio das coisas de Deus, a gente começa a ter uma conduta com o Senhor. E aí vem alguém, nos oferece uma coisa boa no mundo, vem uma oportunidade da gente, né, passar a perna de leve ali, ou coisa nesse sentido. Aí a gente pega e diz, ei, não, eu não quero isso não, eu já estou cheio da presença, minha conduta agora é essa. Você teve a conduta mudada e transformada pelo Senhor? Vamos orar, vamos agradecer a Ele por mais esse devocional. Amanhã eu estou fazendo um devocional exclusivo através do nosso canal do YouTube, @Pablo Rocha Real, para quem quer nos acompanhar, tanto pelo Instagram, tanto também pelo nosso canal. Ambos, @Pablo Rocha Real. Você tem sido alcançado, você tem sido edificado, compartilhe esse conteúdo. Papai do céu, muito obrigado por mais um programa para cima. Nós te rendemos graças pela nossa rede de emissoras que sempre retransmitem o nosso programa, pelas pessoas que estão nos acompanhando, Pai amado, em seus lares agora ou no seu ambiente de trabalho, seja lá onde for. Muito obrigado por essa palavra de hoje. Te rendemos graças por tudo e em tudo, sabendo que em você nós podemos confiar. Como um pai que nos aconselha aqui no caso todas as manhãs, Pai. Te rendemos graças no santo e poderoso nome de Jesus.